nossos estúdios na Avenida Paulista. Rede Jovem Pan News. Jovem Pan News. Começa com o nosso primeiro tema, falando a respeito do foro privilegiado. Esse é um que gera debates aí há décadas, podemos dizer assim, e nessa semana tivemos aí um fato novo. O Supremo já tem maioria para ampliar o foro privilegiado. A opinião do ex-prefeito Doutimário, Du, que já esteve na cadeira. Como é que você avalia essa questão do foro, Du? Primeiro eu vejo que essa questão não é uma questão de privilégio, né? Isso é uma questão de prerrogativa do cargo, porque quando esses processos todos, quando vão para o STF, são em relação a alguma coisa que acontece com o político no cargo. Fora do cargo, não. Se ele matar alguém, alguma coisa, ele não entra nessa questão do STF, né? Então, eu vejo que essa atitude aí, que já tem hoje a maioria, que o relator é o Gilmar Mendes, né, que eu acho que está correto. Eu vejo sim, e hoje a gente imagina quantos processos tem lá no STF de políticos. Sabe quantos tem hoje? 50. É um número muito reduzido que se tem, porque são realmente aqueles que têm cargos federais que são julgados pelo STF. E eu vejo que o central de tudo isso é quando termina o mandato, depois volta para a primeira instância. Aí na primeira instância tem o que o Garcia estava colocando aí, é claro isso, né, do ex-governador de Minas Gerais, acha algum subterfúgio para poder, né, ganhar um subterfúgio para que ele vença na questão do prazo e não seja julgado, né? Então eu vejo que é uma atitude que foi tomada aí pelo STF, né, porque já tem 6 votos, tem essa maioria, se bem que pode ser mudado, né? Tem agora 90 dias, que foi pedido vistas, pode ter mudança até dos votos. Mas se der nessa sequência, eu sou de acordo com o que vem sendo discutido aí no pleno do STF. Inclusive, até uma discussão, não é, que determinados, que as pessoas muitas vezes, nós que estamos aqui fora do meio político, a gente considera como um privilégio, mas que se essas proteções não existissem, muita gente nem entraria para a política, né? Porque existem as implicações lá na frente, né, Du? Sempre tem um questionamento na justiça, sempre tem uma questão aí que pode levar aos bens desse cidadão, e isso acaba afastando muita gente da política. Afasta. Meu caso é um caso claro disso, que eu vejo que depois que a gente sai do cargo, eu fiquei 6 anos com os meus bens indisponíveis por causa de uma denúncia da promotoria, né, em cima de um processo aí da prefeitura, que era concorrência de ônibus. 6 anos. E sabe o que aconteceu? Essa denúncia não foi acatada pela justiça, não abriu um processo, não teve nada. Então, como que pode um político ficar numa situação desse tipo? Agora foi mudada um pouco a lei da improbidade administrativa, mas isso realmente nos deixa e muitas vezes nos afasta de participar da política por causa dessa questão jurídica, principalmente depois que você deixa o cargo. Eu acho, sabe, é um sofrimento muito grande para a família que nós passamos, né? Foi uma coisa que você, de repente, você não sabe, isso é meu, não é meu, o que vai acontecer, o que não vai acontecer, né? E depois de uns 6 anos aí vem, o juiz não acata, e aí a devolução dos bens que tinha que ser feito, que não tinha que ter acontecido nunca. E isso judia muito da classe política e afasta realmente as pessoas de bem. Eu falo que tem os 2 B, né? As pessoas de bem, e que têm bens, muitas vezes não quer participar da política por causa dessa questão de acompanhamento até da justiça. Outro assunto que também gerou muita discussão, já vem gerando há bastante tempo, a questão da saidinha dos presídios. Como é que você vê essa questão aí? Acabou se tornando um assunto pessoal entre o presidente e o Congresso? Não, olha, aqui em Rio Claro, a minha vida, eu cresci aqui, né, assistindo aqui o doutor Luiz Gonzaga de Arruda Campos. Vocês lembram muito bem dele. E ele é né, que tem aí pai da Tereza e do Pedro Ivo, né, e ele existia em Rio Claro. O Rio Claro era referência, né, nesse sistema de ressocialização dos presos. Nós chegamos até a ter um projeto, né, lá onde é a fábrica de tubo, hoje com casas do lado, onde o pessoal morava lá, trabalhava na fábrica, com horta e tudo mais. Então, essa é uma discussão da ressocialização que vem de muito tempo, né? E eu acho que essa questão é primordial, porque muitas vezes as pessoas cometem algum delito, alguma coisa, mas tem as condições de ter essa recuperação.
né? E quando você vê essa questão da saidinha, eu defendo essa questão da saidinha porque os índices estão mostrando que mais de 95%, quando tem essa questão da saidinha, não existe problema. É um número pequeno de pessoas, quando você tem aí um grande número aí de presidiários que possam estar fazendo se reintegrando novamente com a sociedade, como você vê, foi mantido aí dentro do projeto, essa questão do estudo, profissionalizando e tudo mais. Mas essa questão da família, para mim, eu acho fundamental. Sabe, a pessoa vir, ser recolhido pela família de novo, estar junto dos filhos, estar junto do pai, da mãe, do avó, enfim, isso aí dá uma base e ajuda realmente no sentido da recuperação desses presos. Então, eu acho que a grande discussão é essa, né, a ressocialização. Então, eu vejo que o veto que teve aí o presidente Lula, nesse momento, em cima ele aceitou, bem dizer, que pelo menos a imprensa está dizendo aí, né, a própria editorial do Estado de São Paulo hoje, falando sobre isso, que essa é uma questão mais política do que técnica. Né? Porque você vê do lado técnico, todo o projeto, toda essa discussão que teve, o governo aceitou, e a única coisa que se coloca é em cima realmente da visita desses que estão em regime semiaberto, né? Não aqueles que praticaram crimes, não, de semiaberto, de estar em contato com a família. Então, eu vejo, por exemplo, e concordo também, é isso que a imprensa está mostrando, que isso aí vai ser derrubado, esse veto do presidente, tem uma grande maioria para isso, e muitas vezes, dentro até próprio Congresso, eles estão fazendo isso pensando nas eleições municipais, porque tem um apelo muito grande da sociedade em cima da questão da segurança. Rio Claro é um caso claro, se fizer qualquer pesquisa em Rio Claro, aparece como um dos pontos altos a questão da segurança, não é só de Rio Claro, é do país. Então, isso mexe realmente com a população. Agora, do lado técnico, do lado de que aprendi e cresci, né, sobre a escola do Dr. Luiz Gonzaga de Arruda Campos, da ressocialização, da recuperação dos presos, eu acho que essa medida dos presos poderem estar visitando esse regime de semiaberto, né, que são penas mais leves, isso ajuda realmente a recompor esse povo, porque quem está na cadeia é povo. Né? São brasileiros que estão lá. E a gente eu defendo sempre que possível que esse processo de integração realmente de um preso na sociedade, que ele exista e que realmente a gente consiga colher frutos disso para a gente diminuir, realmente eu acho que com isso diminui até a criminalidade dentro do país. Rogério Guedes. É mais um tema Agora, nós estamos aqui ao lado de Dotmar, que é um dos nomes apontados para o processo eleitoral, embora o presidente do MDB ele já esteve também aqui no programa e disse que o MDB está no apoio a Gustavo Perissinotto. Du, qual é a situação do MDB nesse momento? Você é pré-candidato a prefeito, porque o seu nome continua aí sendo comentado nos bastidores, nas ruas aqui do município. Bom, primeiro eu queria colocar a questão do MDB. O que existe dentro do MDB de Rio Claro, né, é um apoio ao governo, né, da base, principalmente os dois vereadores do MDB que estão na base do prefeito. E a executiva tirou uma posição no sentido de dar sustentação à governabilidade. Isso é uma coisa. Outra coisa é a questão eleitoral e política. O PMDB tem uma tradição, já vem vindo de algum tempo, de sempre ter candidato a prefeito ou a vice-prefeito. Né? E isso tudo, toda essa discussão se coloca onde? Se coloca, e aonde que tem a decisão disso, é na convenção municipal. Porque o partido político ele tem duas formas, né, que atuam aí dentro das cidades. Uma que é a comissão provisória, onde um grupo se fecha, o diretório estadual determina, né, uma comissão provisória, e aí essa comissão provisória decide realmente o que vai acontecer no processo eleitoral. E também tem os diretórios constituídos. Em Rio Claro, né, nós temos o diretório constituído do PMDB desde 1980. 1980. É uma raridade. E qual é a minha filiação no MDB também, que eu sou da comissão provisória, né, representando jovens e estudantes em 80 na fundação do PMDB.
Então, isso aí é um grupo que já vem vindo de muito tempo na cidade de Rio Claro. E o partido político, os diretórios, eles são regidos por um estatuto. E o estatuto é claro que essa decisão eleitoral, ela se dá na convenção do PMDB, onde são 45 membros, né, e os seus suplentes, que decidem que realmente qual caminho vai ser tomado. Agora, essa questão eleitoral do MDB de Rio Claro vai acontecer na convenção. Então, é lá que vai se decidir se o PMDB vai ter candidato a prefeito, não vai ter candidato a prefeito, qual o caminho que o PMDB realmente vai seguir na cidade de Rio Claro. O seu nome, você pessoalmente, está à disposição do processo, caso seja aprovada a proposta de um candidato próprio? Primeiro eu queria deixar claro, né? Queria deixar claro, e eu tenho sempre falado, né, aí a gente vai ter que envolver mais na questão política geral da cidade, que é o seguinte, né, que o atual prefeito não vai ter 100% dos votos na eleição de 2024, porque o meu voto ele não vai ter, né? Porque a gente não pode realmente aceitar um governo que nem esse governo que está aí, que eu discordo plenamente da forma com que ele está agindo. Você vê um governo que emprestou 125 milhões de reais. Você sabe lá o que é 125 milhões de reais? São 25 milhões de dólares. Isso foi emprestado, né? Hoje, se o município tiver uma catástrofe e precisar sacar um dinheiro, ele não tem mais crédito, porque ele limpou o caixa da Prefeitura de Rio Claro. Limpou, raspou o tacho. Entende? Então, se tiver uma tragédia, alguma coisa, o município não tem crédito realmente para fazer isso. E isso, o que vai acontecer com isso, né? Isso aí vai demandar um tempo muito grande para se pagar esse empréstimo. Deixou a cidade endividada. A cidade está completamente endividada. Então, a gente não pode aceitar realmente uma atitude desse tipo num governo desse, né? Um governo, que eu falo, que é um governo de negócio. E falo por que é um governo de negócio. Nós temos aqui em Rio Claro, né, uma das únicas cidades que tem um aterro sanitário constituído pelo próprio município. Isso veio lá do Cláudio de Mauro, quando ele era prefeito, um cara, né, um professor universitário, e junto com a Fiesp foi instituído aqui o aterro sanitário em Rio Claro. E depois quiseram fazer um aterro regional, e quando nós ganhamos as eleições, nós quebramos isso, não deixamos isso acontecer. Tinha até uma área que tinha sido comprada, né, por empresas aqui da região, com licença ambiental, né? Depois nós compramos essa área, incorporamos no aterro sanitário para ter nova vala industrial. E agora, a Câmara Municipal de Rio Claro, junto com o prefeito, né, um projeto do prefeito, quer fazer o quê? E foi aprovada na Câmara, né? Entregar esse aterro para fazer um aterro regional, sei lá que aterro é esse, qual modelo que eles estão dizendo, que aonde Rio Claro hoje tem 200 toneladas de lixo, tem que vir mais 300 toneladas de lixo para montar realmente uma usina na cidade de Rio Claro. Né? E essa empresa constituída tem mais ainda, por exemplo, hoje a gente tem a Cooperviva aí, que trabalha aí com várias famílias vivendo aí do lixo reciclado. Até esse lixo reciclado vai fazer parte dessa empresa e daqui a pouco a cooperativa nem vai existir mais se um projeto desses avançar. E o mais grave de tudo, né, nós temos aqui em Rio Claro uma faculdade onde tem curso de engenharia ambiental, aonde é Unesp, é Estado, né, onde essa grande discussão, são professores que estão dentro dessa universidade, que têm capacidade para isso, não foi discutido nem junto com a universidade, votou num dia, depois de 5 minutos, votou novamente no outro dia, foi aprovado realmente um projeto desse. E o mais grave de tudo, quando eu falo que é de negócio, porque é inadmissível você fazer um projeto desse e vincular o pagamento dessa empresa ao imposto ICM, né, que é um imposto estadual, e vincular ao fundo de participação dos municípios. Entende? Então, de repente, se der algum problema com uma empresa dessa, graças a Deus, isso ainda não foi, o edital não veio, estão sendo discutido, pagou 700 mil reais para fazer um estudo sobre esse projeto, e tomara que isso não aconteça,
né? E fazendo um negócio desse tipo, o que vai acontecer? É um pedágio. Rio Claro vai pagar para pôr o lixo no seu aterro que era seu, que hoje simplesmente ele tem a gestão. Então você vê, vai privilegiar a iniciativa privada em detrimento do poder público. Então são coisas desse tipo que não dá para aceitar na cidade de Rio Claro. Nós não podemos aceitar. Você vê a zeladoria da cidade, né? Eu estou agora lá em São Paulo, trabalhando lá junto ao gabinete do prefeito, né? E você olha, andando pela cidade, presta atenção na metrópole, né? Você vê uma cidade limpa, você vê uma cidade, entendeu, organizada. Você chega aqui em Rio Claro, onde você vai, você principalmente pode olhar aí no seu bairro, na sua, né? Você vê os matos todos, não tem mais varredor de rua. Isso está acontecendo, isso não pode acontecer. Então a gente não pode aceitar esse tipo de coisa, como também a venda do patrimônio público, colocando a venda do patrimônio ainda admissível, além de prestar, ainda estão vendendo patrimônio público. Você olha, por exemplo, quando foi no governo Cláudio Mauro, a desapropriação que teve lá, né, que o município fez lá onde era a CESP, né, naquele momento, hoje você vê como foi um ganho fazer, porque veio patrimônio público para a prefeitura, como no nosso governo, né, quando a gente desapropriou o Velo, né, você vê o Velo que estava leilão. Falar nisso, hoje nós vamos ficar campeão, hein, Velão? O Edson Rodrigues mandou uma mensagem aqui para o senhor, viu, Edu, perguntando se hoje o Velo ganha. Ganha e vai ficar campeão, mas nós desapropriamos o Velo, entendeu? Que deu segurança hoje para estar chegando aí, subindo para a divisão especial, incorporando patrimônio no município, como também foi o caso da Filarmônica, que a gente não deixou que se vendesse a Filarmônica, como foi o caso também lá, por exemplo, lá a incorporação da área do Estado, lá para a cidade judiciária, e hoje você vê que está vendendo. Então, nós não podemos aceitar uma administração que quebrou a cidade de Rio Claro, que deixou a cidade endividada, né, que permaneça dentro do município. Eu coloco, Carla, para você bem claro, eu falo, não existe candidatura do eu sozinho, existe candidatura de apoio, precisa de apoio. Para você ser candidato, você precisa de apoio, né? E se eu sentir, né, que possa ter apoio da população, que a população vim de encontro, né, e eu queria aqui fazer um chamamento aí à população de Rio Claro, que me conheceu, que me acompanha aí todos esses anos da vida política, né, sejam lá, e a minha vida pessoal, sejam lá aqueles amigos de escola, sejam lá aqueles que participaram comigo do futebol, sejam os que participaram das escolas de samba, sejam que participaram comigo dentro do comércio, essa rede que nós tivemos 58 anos do comércio da cidade de Rio Claro, seja aqueles que participaram e acompanhar na nossa administração. Se eles acharem que eu devo ser candidato e começarem a falar, né, começarem a colocar meu nome aí no ar dentro da cidade de Rio Claro, faço esse chamamento, se isso vier a acontecer, e se chegar lá perto, próximo da convenção, e eu sentir que eu tivesse apoio da população, que a população queira que realmente eu volte a administrar Rio Claro, meu nome está à disposição do partido, que vai ser feito dentro da convenção. É isso que eu coloco. Candidatura do eu sozinho não existe. Candidatura tem que ter apoio. E se existir esse apoio, eu tenho clareza que colocando o meu nome na convenção, se tiver esse apoio, não vai ter dúvida nenhuma que o PMDB vai ter candidatura própria para prefeito de Rio Claro em 2024. Muito bem, respondido então a nossa audiência aí, que desde o anúncio, né, quando nós anunciamos que o Du seria um dos convidados hoje aqui do nosso debate, já começaram a se manifestar. Pergunta para o Du se ele vai ser candidato ou não. Murilo, não dá para perder a oportunidade com o Du Altimari aqui, porque tem uma coisa que eu tenho dúvidas, e eu acho que a nossa audiência também é uma parte dela. O atual prefeito foi secretário do seu governo durante 8 anos, depois, em 2016, ele teve seu apoio na candidatura contra o Juninho. Depois ele saiu, foi para o PSD e foi candidato em 2020 pelo PSD. O que aconteceu no meio desse caminho aí que houve esse ruído, essa ruptura? Não tem. Ele não leu a cartilha nossa, né? Porque a forma dele estar administrando a cidade dessa forma não foi como nós administramos e como realmente a gente acredita que seja fazer um trabalho, né, no sentido de diminuir a desigualdade social na cidade de Rio Claro, né? Então ele tem a linha dele, ele se acha, tem o caminho que ele trilha, que não é o meu caminho, né? Isso aí tenho bem claro, como eu já disse para você, ele nunca vai ter 100% dos votos, porque o meu voto ele não vai ter nunca.
porque aquilo que ele aprendeu com a gente, ele não colocou em prática dentro do seu governo. Agora, o problema político realmente existe, né? E existiu. Você vê que teve toda uma discussão quando foi da formatura, agora depois da candidatura dele de prefeito, aonde tinha-se uma discussão, e a cidade acompanhou isso, aonde tinha tipo de um acordo, onde se eu fosse candidato a prefeito, né, naquele momento, ele indicaria um vice, eu poderia ser o vice, ou se ele fosse candidato a prefeito, o PMDB indicaria o vice, e não foi o que aconteceu. Porque o que ele fala, né, você não pode escrever, porque não acontece nunca, porque a palavra dele não vale na política, né? Isso aconteceu lá atrás, onde o PMDB tinha esse acordo, que ia caminhar, que o PMDB ia indicar o vice, e chegou na última hora, fez tudo aquilo que fez, vamos fazer discussão, não sei o que lá, para escolher, né, uma outra pessoa que não fosse do PMDB, e até o PMDB lançou candidatura própria, né, com a Maria do Carmo naquele momento, de candidato a prefeito. Então, o que aconteceu foi isso, que a gente veio, tinha tipo de um acordo, mas a palavra do prefeito, né, o que ele fala não se escreve, né, porque não sustenta nada do que ele fala, né? Então não aconteceu aquilo naquele momento, o PMDB lançou candidato a prefeito e está aí, né? Depois os vereadores estão apoiando aí na sua base de governabilidade, mas a questão política não está clara, não está presente. O PMDB vai decidir a questão política na convenção municipal. Então, só para completar, porque o senhor fez um discurso de pré-candidato. A gente pode incluir o seu nome na lista dos pré-candidatos a prefeito? Olha, se a gente tiver uma avaliação, não estou dizendo, eu estou colocando que o meu nome está à disposição. Se a gente sentir que vai ter apoio, né, perto do mês de junho, do julho, que nem você colocou, da convenção, eu estou à disposição da população. Agora, se você sentir, daqui a pouco, isso aí você tem como medir se tem esse apoio ou se não tem esse apoio, se não sentir, aí então o caminho vai trilhar de uma forma diferente, né? Mas hoje, se eu tiver apoio, eu estou disposto aí a enfrentar essa linha para administrar Rio Claro por próximos 4 anos. O senhor poderia, inclusive, desculpa, o senhor teve realmente o que houve assim, nos bastidores, que o senhor, inclusive, já conversou com nomes como o do ex-prefeito Juninho da Padaria. O senhor faria articulações com pessoas como Juninho? O que acontece, entendeu? O Ulisses Guimarães sempre fala, sabe qual o combustível da política, Carla? É a palavra, é a conversa. Isso aí a gente sempre fez, nós sempre fizemos, sempre vamos continuar fazendo. Então, existe uma discussão, existe um movimento dentro da cidade de Rio Claro, sim, que não concorda, né, com esse governo, como eu que não concorda com esse governo, e isso pode acontecer com as mais diversas formas, com os mais diversos partidos políticos, pode acontecer realmente, por isso que eu estou dizendo, se tiver apoio, não só da população, mas também do MDB, mas com outros partidos, se tiver apoio, que possam vir a acontecer, né, para a gente estar formando um bloco, e eu não só coloco o meu nome, não, né, eu acho que o meu nome é um dos nomes que estão aí, que sendo dentro da conversa, mas se daqui a pouco chegar à conclusão de um único nome para vir para enfrentar a administração, eu acho que isso pode acontecer, sim, junto com os outros partidos políticos. Ultimário, obrigada pela presença, foi esclarecedora, já fica o convite. Até outubro nós vamos seguir aqui na nossa... Se você for candidato, vai ter uma restrição aí em relação aos prazos, mas fica o convite para que você retorne e participe conosco aqui sempre do A Semana em 60 Minutos. Primeiro eu queria, né, foi um prazer estar participando aqui dessa bancada, né, o Garcia, o Murilo, a Carla, né, o Garcia, como ele já disse aí, um dia nós precisamos contar alguns episódios, né, desses 40 anos, né, Garcia? E ele sempre de um lado, eu do outro, mas uma coisa que sempre existiu entre a gente foi o respeito, né? Então, queria agradecer realmente de estar aqui presente, a Carla aqui, essa grande jornalista, né, que a gente já acompanha. Já faz um pouco de tempo também, né? Muito tempo caminhando juntos, aí é um prazer estar aqui junto com você hoje. E queria aqui deixar aqui, né, fazer uma corrente de pensamento positiva na cidade de Rio Claro, junto em cima do nosso Velo Clube, né? Porque o Velo, com certeza, hoje me deu essa... Sabe, Deus às vezes põe a coisa certa no lugar certo, me colocou aqui hoje, daqui na rádio, justamente onde o Velo vai se consagrar realmente campeão aí no Meritão dentro de algum tempo, né? Então, uma força aí, né, esse trabalho que eu queria deixar bem claro aí, o Reginaldo Breda,
como também o João Marcondelli e toda a sua diretoria, esse trabalho brilhante que eles estão fazendo aí na frente da direção do Velo, né? E é o povo de Rio Claro. Povo de Rio Claro, estou aqui, se vocês acharem que eu deva voltar para participar do processo político, para administrar a cidade de Rio Claro, ajude, converse, fale com o seu vizinho, porque, entendeu? Fale com os seus amigos, porque é dentro dessa direção que nós pretendemos levar Rio Claro, fazer uma administração séria, uma administração com experiência, para que Rio Claro realmente avance cada vez mais no cenário estadual e no cenário nacional, além de resolver as questões municipais. Quero agradecer a todos da bancada, desejar um excelente fim de semana, também a nossa audiência, obrigada por acompanhar a Semana em 60 Minutos. O Du já comentou a respeito do Velo, temos jornada esportiva hoje importantíssima, especial, a partir das 2, Marcos Cardoso. A partir das 14 horas, então, a nossa equipe já estará a postos para trazer todos os detalhes dessa grande final da Série A2. O Velo já garantido para a Série A1, mas agora o pessoal está aí na torcida para que seja campeão também, não é, Du? Excelente fim de semana a todos, boa sorte para o Velo, até segunda às 8 com a nossa edição local do Jornal da Manhã.